Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. E como preparação, vamos ouvir a leitura da página com o nosso irmão Altair. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Livro da Esperança, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Evolução e aprimoramento. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados, as entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de lei com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe, a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuante no universo. A face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuís determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos.
e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. E assim, Senhor Jesus, com os nossos corações em preces e agradecidos por esses momentos da nossa reunião, nós te rendemos graças, Senhor, e te pedimos todo o amparo para nós, para este grupo, Mestre querido, que de boa vontade se reúne todas as segundas-feiras para a realização de mais uma tarefa de amor. E como agradecimento maior, nós rendemos graças a Deus nosso Pai e toda a equipe da Casa Espírita de Isaac Lima que nos assistem, nossos espíritos protetores e amigos. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Vamos agora passar a palavra à nossa companheira Jussara, que fará o estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, item 25 a 26. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite a todos que neste momento procuram esta casa espírita para o tratamento espiritual à distância. E aí, por meio da visão, da audição e da voz, estamos aqui nesse trabalho, não só para favorecer o tratamento espiritual, mas também para quem deseja refletir um pouco sobre um conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, de acordo com a coordenação já mencionou anteriormente, a referência é o capítulo 4, os itens 25 e 26, que tratam da encarnação, da necessidade da encarnação. Estamos falando de encarnação, que está relacionado a um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Lógico que reencarnação, esse prefixo re, antes de encarnação, diz respeito a repetir, a reforçar ou voltar novamente a um ponto, novo ponto de partida, reiniciar. Então, mas primeiramente a questão se pergunta, antes de repetir, reforçar, o princípio das coisas. E aí o princípio é a encarnação, que significa a passagem pela vida corporal, quando o espírito assume um corpo de carne e uma existência no mundo material. O espírito, lógico, não surgiu do nada abruptamente, apesar de ser uma criatura de Deus, passou por um processo evolutivo, de início como princípio espiritual, e chegou à condição de espírito com consciência de si mesmo, capacidade de inventar e criar, pensar na divindade, num ente superior, possuindo senso moral e livre-arbítrio e, logicamente, com condições de responder pelos seus atos, ter responsabilidade sobre ele. Essa é a condição em que o princípio espiritual chega e se denomina espírito. E aí, então, assume um corpo de carne, uma vida, uma história de vida pela primeira vez no mundo material. E, curiosamente, no Evangelho, que na sua maioria, na sua maior parte, cada item é precedido por um trecho do Novo Testamento e com as reflexões acerca desse trecho, nesse item de hoje, ele traz uma pergunta, assim como lá no Livro dos Espíritos. Ele inicia
essa conversa, essa reflexão sobre a encarnação por meio de uma pergunta. E o Espírito São Luís responde. Logo em seguida, Kardec traz uma nota com mais algumas reflexões acerca desse assunto, a encarnação. E aí, justamente a pergunta traz o cunho de culpa, castigo, punição, uma ideia realmente, desde que a religião existe, desde que nós nos ligamos a uma espécie de divindade, seja que civilização e que época da humanidade, esteve sempre muito presente a ideia de punição e castigo. Por isso essa pergunta, o espírito, ao atingir essa condição evolutiva que nós descrevemos, né, com a capacidade de senso moral, de livre-arbítrio, assume um corpo, se liga a um corpo de carne pela primeira vez, isso significa castigo, punição, porque ele não continua sua existência como espírito sem se vincular à matéria. Por que não continuar sua vida sem as vicissitudes que chama, sem as dificuldades que a matéria nos impõe, né? Porque a matéria, a primeira matéria com que nós nos ligamos, que nós temos que utilizar é o corpo, e ele a gente sabe que se deteriora, tem doença, tem a dor, tem a dificuldade inúmeras que a matéria, não só o nosso corpo, como aquilo que nós temos que lidar. E durante toda a humanidade está presente essa questão da matéria como sendo algo difícil a se lidar, algo difícil manipular, algo que traz muitos obstáculos e dificuldades para o espírito, que é inteligência, se manifeste totalmente ou se expresse. Então a questão vem, isso é uma culpa, isso é castigo, né? O fato do espírito ter que assumir um corpo de carne, e aí vem a reencarnação, já seria assumir esse corpo de carne várias vezes, sucessivas vezes, lembrando que sucessivas não quer dizer instantâneo, imediato, isso depende de cada espírito, porém, que ele passa por um período de erraticidade, que os espíritos chamam como um intervalo, um período entre uma encarnação e outra, justamente porque as encarnações são sucessivas. Ninguém encarna uma vez só. E esse encarnar pela primeira vez será um castigo, uma punição? Se ele é um espírito, algum equívoco cometeu, como espírito, precisa assumir um corpo de carne para ser punido, castigado, justamente vinculado a essa ideia religiosa de que Deus nos pune e nos castiga o tempo todo e principalmente assumindo uma vida corporal. E que os espíritos dizem que não é uma só, são sucessivas, e aí por isso é reencarnação. É necessário ter várias existências corporais. E eles até dizem, nos mundos superiores, os espíritos encarnam sucessivas vezes. Existe a reencarnação. Que dirá no nosso mundo, nosso planeta, que indiscutivelmente não é superior. Podemos até ter superioridade e inteligência, mas em moralidade e sabedoria ainda não. Chegaremos lá, mas ainda não. Se nos mundos superiores existe a reencarnação, que dirá no mundo que não é superior, que é chamado pelos espíritos, nosso mundo, nosso planeta Terra, de provas e expiações. Ainda está numa escala que passou do inferior, já não é inferior totalmente, mas também não é superior. E aí não é só necessária a encarnação do espírito, mas é necessária as reencarnações, as sucessivas existências. Então o Evangelho, a resposta de São Luís, o espírito que responde essa questão lá no Evangelho, nos aponta para duas palavras, duas ideias importantíssimas, para a gente entender o porquê do espírito
passar pela vida corporal. Que palavras, que ideias são essas? Evolução e justiça. A evolução por meio do trabalho e a justiça, entendendo-se que algo que é para todos. Se alguém está privilegiado ou livre disso, não é justo. Então Deus não seria justo. E a resposta, que não é tão longa, mas os espíritos, quando estão numa condição evoluída, eles conseguem, em poucas palavras, dizer muita coisa. Ele justamente vai apontar a evolução por meio do trabalho. Então, a gente está começando a desvincular de castigo e punição, lidando com as questões de evolução e de justiça. Evolução, ele aponta como a encarnação sendo necessária para que o espírito cumpra os desígnios que Deus nos confia, para o desenvolvimento da inteligência e como primeira experiência no uso do livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Então, ele aponta como a encarnação algo necessário a desenvolver a inteligência, algo a pôr à prova a nossa capacidade de escolha e algo que diz respeito a uma tarefa, uma atribuição que Deus nos confia. E isso é por meio do trabalho. Assim como ele compara com o estudante. Um estudante, nas suas fases iniciais escolares, passa por vários anos, não só para amadurecer mentalmente, mas pelo passar do tempo e pela condição de adquirir conhecimento. Ele não passa imediatamente lá das séries iniciais para a universidade. Precisa do trabalhar, sequência dos anos escolares como trabalho. E muitas vezes ele é reprovado, ele precisa repetir alguma série, algum grau, algum grupamento escolar. Mas isso é visto como punição? Punição é repetir o mesmo trabalho. E repetir o mesmo trabalho diz respeito a um trabalho que não foi bem feito. Vide a nossa vida, se vamos fazer alguma obra em nossa casa, qualquer tarefa que construamos alguma coisa, se ela não sair bem feita, fica por isso mesmo? Não. É necessário que se refaça o trabalho. E ele compara ao estudante que o trabalho na vida profissional ainda não é da sua alçada, geralmente somos dependentes dos pais, né? Mas o trabalho dele é o estudar. E que se ele não conclui, ele não passa por uma fase satisfatoriamente, precisa refazer. Todo o trabalho mal feito é necessário que seja refeito. E aí está a visão de evolução através do trabalho. Você evolui por meio da ação na matéria, e isso é trabalho. Só que se não é bem feito, precisa ser refeito. E o lado da justiça, o Espírito também aponta. Deus dá o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, a mesma liberdade de proceder. Se ele diz mesma é para todos, então a encarnação é necessária para todo espírito passar pela vida corporal. O mesmo ponto de partida, simples e ignorantes todos são criados. Então o ponto de partida é o mesmo. A mesma aptidão, a mesma possibilidade de pensar, de sentir, todos. Mesmas obrigações. Que obrigações são essas? Necessariamente a gente visa, mesmo que a gente acha que não, mas nós evoluímos, a própria matéria evolui e o espírito evolui. Isso é a nossa obrigação. Liberdade de proceder é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Isso é dado a todos. Então, portanto, todos têm o mesmo ponto de partida, então todos precisam passar pela experiência de carne para evoluir. E isso é dar o mesmo ponto de partida para todos. E as mesmas condições, as mesmas aptidões. E aí, quando ele só passa a assumir um corpo de carne, à medida que ele
adquire consciência de si mesmo, livre-arbítrio e capacidade de senso moral, à medida que ele é responsável pelos seus atos. Isso nos aponta a encarnação. Mas lá no Livro dos Espíritos, ele vai nos sinalizar para a reencarnação, que não basta uma experiência no corpo de carne, uma experiência com a matéria. É preciso sucessivas experiências, e aí a reencarnação. Então, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 132 e 133, depois podem buscar, além dessa noção de evolução por meio do trabalho e justiça com as mesmas possibilidades para todos e a mesma necessidade para todos os espíritos de passar pela vida corporal, ele ainda acrescenta mais duas questões, estão vinculadas necessariamente à reencarnação, que são o valor pessoal de cada espírito, de todos nós e de cada um distintamente. Temos um valor, uma importância. E uma outra questão é se temos livre-arbítrio, a mesma possibilidade de escolher e de proceder. Logicamente, temos responsabilidades. Está atrelado, se eu escolho, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, justamente, ele vai apontar para a gente lá nessas duas questões. Por que encarnar? Para chegar à perfeição, para suportar a parte que ele toca na obra da criação e, concorrendo para a obra geral, para a evolução de tudo e de todos, à volta, porque nós não lidamos só com a matéria, mas lidamos com outros espíritos. A relação social está presente, não estamos aqui lidando com a matéria sozinhos. E concorrendo para esse desenvolvimento da obra geral, ele próprio se adianta. Olha aí de novo a evolução. Mas ele destaca o valor pessoal, a meu ver, quando ele diz suportar a parte que lhe toca na criação. Ou seja, Deus criou o elemento material, nos criou o elemento intelectual, inteligente, vamos dizer assim, ser inteligente da criação. A matéria nos cabe suportar, levar, né? Suportar é carregar, levar. Ela tem uma importância para a nossa vida. E ao manipularmos, ao nos vivenciarmos, termos existências com a matéria, nós mesmos nos adiantamos. O adiantamento, a evolução, requer passar pela vicissitude que ele diz, da expiação, e para outros é a missão. E isso nos aponta justamente às escolhas. Somos espíritos e quando possuímos a possibilidade de escolher, aí vem atrelado a isso as provas, as expiações e as missões. Tudo vinculado, se podemos escolher, lembre lá no Evangelho, mesma aptidão, mesma obrigação, mesmo ponto de partida e mesma liberdade de proceder. Liberdade de proceder. Carregando aquilo que ele nos proporciona, que é a matéria, e ao lidar com isso nós evoluímos. Porém, temos liberdade de proceder, de escolher. E por isso vem a prova, a expiação e a missão. As expiações, porque nessa ação, na matéria, no convívio com os outros espíritos que também têm suas liberdades de escolha, nesse processo de vivências sucessivas, cometemos falhas e vamos trazendo impurezas no nosso corpo. E toda falha, toda falta e toda ação traz consequências. A expiação nada mais é que apagar ou pelo menos corrigir os traços de um erro e suas consequências. Vide a física. Você der um murro na parede, com a consequência? A dor. Toda ação gera uma dor, gera uma consequência. E o ato da nossa vida na matéria, a gente vê como nós
prejudicamos o meio ambiente, nós estamos percebendo isso atualmente, como a nossa ação no meio ambiente tem desfavorecido a nossa vida, e nas nossas relações com os outros espíritos, que também têm sua liberdade de escolha, causamos muitas vezes determinados eventos com consequências negativas para os outros e para nós também. E a expiação está aí. Toda ação vai ter uma consequência. Preciso reparar, consertar, refazer as ações equívocas que nós cometemos no trato com a matéria e no relacionamento com o outro. Já as provas é no intuito de como nós estamos sujeitos a evoluir a própria matéria. Isso é princípio necessário, isso nos impulsiona. Quem não tem esse impulso está estagnado e de alguma maneira vai sofrer alguma espécie de doença, uma espécie de desequilíbrio, aquele que não procura avançar. Então, a prova diz respeito a situações mais difíceis com a matéria, mas unicamente com desejo de avançar, assim como o aluno, né? Ao querer aprender algo mais, ele vai ter que despender mais tempo, energia, ler muito, fazer muitas experimentações. Tudo isso diz respeito às provas, ao desejo de avançar. E as missões diz respeito ao desejo de fazer os outros avançarem. Não que você também não avance, né? E aí os espíritos, Jesus é o principal, mas muitos outros com certeza vieram aqui na Terra não só no sentido de melhorar, porque qualquer ação na matéria vai fazer com que a gente melhore, mas no sentido de proporcionar a melhora do outro, muitas vezes se sacrificando. Isso diz respeito à condição do nosso planeta e me faz pensar no conteúdo da página inicial, que é de Emmanuel, que traz assim para mim de forma primorosa todo o olhar que a gente tem que ter, que vai além de castigo e punição, que envolve o nosso orbe, o nosso planeta, mas também não só ele, a nossa vida espiritual e não só essa existência, mas tudo que veio antes e o que tem a vir pela frente. Todo um olhar muito maior, muito superior sobre a condição humana e a criação divina. Quanto mais a gente olha, vamos subir ao monte, olhar mais de cima do monte, é melhor se ver do que quando está lá no vale, lá embaixo. E isso acho que os espíritos tentam o tempo todo nos fazer ter essa visão maior, mais ampla, mais alta. E isso eu vejo nessa página inicial. Eu gostaria que vocês com o tempo voltem lá, leiam novamente e vejam se as reflexões que me proporcionaram também proporcionem a vocês dessa visão superior sobre a vida. E nós, como espíritos, sujeitos a encarnações, primeiramente, indistintamente todos, e as sucessivas reencarnações. E aí a quantidade de reencarnações vai variar das escolhas que eu vou fazer, das provas, as expiações e as missões, das escolhas no sentido do que eu desejo para a minha vida, como um espírito que está a trabalho nesta vida. Não foi criado simplesmente para desfrutar a natureza, a criação material. Por isso que ele diz lá no Evangelho, ou melhor, no Livro dos Espíritos, suportar a parte que lhe toca. E o que você tem a fazer, qual é a sua tarefa junto à criação. Você é um elemento inteligente, você, eu digo, nós espíritos. E a matéria lhe toca, mas para quê? Para que você possa trabalhá-la. E no trabalho na matéria você evolui. Então, Emmanuel, lá nesse título da página, Evolução e Aprimoramento, começa logo na primeira frase dizendo: o homem é o senhor da evolução na Terra. Olha só, o senhor da evolução na Terra.
Ou seja, tudo está aqui para que evolua e nós vamos proporcionar a evolução dessa própria matéria como a nossa. Como? Aí ele vai descrevendo a nível material. As montanhas são desmanchadas, né, por meio de explosivos para proporcionar as construções, para garantir que nós tenhamos conforto, então ter uma utilidade. A montanha não existe só por existir, e o homem se utilizou disso, assim como se utiliza dos rios e das fontes para a fertilização da terra, para a agricultura. As florestas que ele derrubou no sentido de eu precisar de espaço para o progresso, e que hoje nós estamos revendo muito isso, e a necessidade de reflorestar é muito premente na atualidade, mas o homem conseguiu, por meio de adquirir espaços, né, ir adentrando as florestas, domesticou animais, dominou a energia, criando vários utensílios, aparelhos, que hoje, né, são muito utilizados para o nosso conforto, que é a eletricidade, o magnetismo, o próprio átomo, né, a energia atômica. Isso tudo a nível material, o homem, como o Senhor, conseguiu conhecer e utilizar e transformar. E nessa manipulação, nesse domínio, nesse controle, nessa utilização, ele foi evoluindo e proporcionou a evolução também do próprio mundo, da própria matéria. A nível social, nas relações humanas, surgiu a política. Ele vai dizendo aqui os vários tipos de ciências, e aí entra as ciências humanas também, não só as ciências exatas. A questão da educação, da economia, a industrialização, que é todo o processo de como o trabalho é realizado, tudo isso o homem também conseguiu avançar justamente no domínio, no contato com a matéria e com os outros espíritos, porque não estamos sozinhos. Mas aí vem logo depois, Emmanuel dizendo, tudo isso é o amparo divino, nos oferecendo tudo isso, porém, ele diz, o aprimoramento moral corre por nossa conta. Aí ele coloca novamente a questão de escola, do aprender. E aí entra aprender e entra trabalho. O professor ensina, mas o aluno deve ser. Não adianta o professor apenas ensinar se o aluno não escuta, se ele não se concentra naquilo, se ele não apreende. Isso depende de usar a sua inteligência, o seu tempo, sua concentração no que é ensinado. E aí ele fala dos espíritos superiores, tem essa função. Mas lá no final, que é um importantíssimo do que temos que refletir é, o tempo é patrimônio igual para todos. E aí vem a questão de justiça. E o tempo como algo que é indistinto. E que não conseguimos controlar, mas está aí. E é para todos. E aí o porquê de serem sucessivas as reencarnações, justamente como a utilização do tempo. E as nossas escolhas como a utilização da vontade. E ele encerra. Então, cabe a nós, tudo está aqui a nosso serviço, para a nossa própria evolução. Mas é no uso do tempo e da vontade, no serviço do bem e no estudo iluminativo, ou seja, não é o estudo apenas acadêmico, é o indivíduo se conhecer, se estudar, buscando iluminar, buscando melhorar. De que maneira? Quando, como, onde e quanto ele quiser. Então, aí entra a questão, Deus nos dá o tempo que quisermos. E aí por isso que alguns vão encarnar menos e outros mais, na medida em que utiliza bem esse tempo e que utiliza bem a sua vontade. Então a gente encerra, espero que a reflexão chegue a essa conclusão junto comigo, que em vez de castigo, a encarnação e a reencarnação são oportunidades de fazer um trabalho e a reencarnação de refazer o trabalho que não foi bem feito. Em vez de punição, e aí ele
Emmanuel está chamando a atenção daqui da gente, em vez de punição, oportunidade de se tornar melhor e contribuir para que o nosso planeta e os outros, todos os outros espíritos, também se tornem melhores. Uma boa noite a todos, que assim seja. E assim, meus amados irmãos, mais uma vez, com os nossos corações em festa, em alegria, nós agradecemos a Deus pelos ensinamentos da noite, pelas palavras esclarecedoras e orientadoras que a nossa companheira nos trouxe nesta noite. E vamos pedir a Jesus e toda a equipe médico-socorrista do plano espiritual que envolva todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, que receba em seu ninho de amor, num plano maior, os espíritos dos nossos amigos, nossos entes queridos que desencarnaram no decorrer desta semana. Que todos sejam recebidos com muito carinho, com muito amor. E te rogamos o amparo, Senhor, para os enfermos que estão nos hospitais, que estão nos seus lares, que estão nas ruas, aqueles que se sentem sozinhos e abandonados, Senhor. Que a tua misericórdia envolva cada coração. E assim, meus amados irmãos, que nós possamos continuar com as nossas vibrações amorosas até o término da nossa música, para que possamos assim, junto aos nossos irmãos, nossos médiuns passistas, realizar a nossa tarefa do passe à distância. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amparo se faça em cada enfermo, em cada coração, em cada alma que se sentem esquecidas e abandonadas, para que a luz possa brilhar em cada ser e por toda a humanidade, Senhor. Que Tu possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.